a trabalhar às 4 para pegar as pessoas em diversos bairros, levar para as fábricas onde elas trabalhavam, começava às 5. E depois eles pegavam as pessoas que saíam do terceiro turno, que terminava às 5, e levavam para os seus bairros. E vamos dizer que lá pelas 6 às 7 horas estaria quase pronto o serviço deles, e aí eles teriam que esperar talvez 6 horas, 8 horas, num lugar distante, onde não tinha café, onde não tinha onde comer, onde não tinha... E esperar muitas horas parado e depois continuar o serviço quando as fábricas movimentassem sua gente de novo, ou comércio, coisa assim. E, na verdade, eles chegavam em casa 11 horas da noite e tinham que se levantar às 3. Era alguma coisa nesse gênero que acontecia com os motoristas de ônibus e os cobradores também. Então, a partir de um certo momento, surge a ideia desses motoristas fazerem sindicato à parte, né? Porque havia uma ligação, havia uma necessidade mútua de se fazer mútua entre eles, né? De se fazer uma coisa para o futuro, um futuro melhor, né? Por uma questão de dignidade, né? Porque o que havia, o motorista esperava 4 horas de manhã, 4 horas de tarde em lugares distantes, trabalhava mais 8, isso dava 16 horas na rua, mais o tempo de chegar em casa. Ele nunca via os filhos, mal via a mulher, não tinha repouso semanal garantido, repouso... Eventualmente ele tinha um domingo, onde ele tinha uma folga, mas não era normal isso. E então, a partir desse momento que se cria esse sindicato, vai haver uma alteração de toda a situação dos motoristas de ônibus de Blumenau, né? No primeiro momento é chamado uma movimentação que vai resultar numa greve, e essa greve ela vai parar Blumenau durante 6 dias. Foi uma coisa assim que talvez não tenha acontecido até então no Brasil em nenhum lugar. Os motoristas de ônibus pararem em uma cidade por 6 dias, porque essa cidade depende do ônibus, né? E eu estive presente desde o primeiro momento, observando como historiadora, como escritora, me sentia na obrigação de estar junto. E fui assistindo os acontecimentos, ver como é que a polícia age para desmobilizar um movimento assim, né? A princípio eu fui para o terminal da Fonte, aonde os ônibus estavam todos lá trancados, fechados, e os motoristas todos do lado de fora passando uma carninha e tal, e esperando ali. De repente, não sei se isso é válido contar, chegaram bastante viaturas de polícia e com moças policiais muito bonitas, maquiadas, né, como elas andam assim, e saíram ali, pararam os seus carros ali no redor onde estava sendo feita a carne, e saltaram, já com seus coletes à prova de bala, e saltaram dos carros assim, sorrindo, bonitas, eram todos homens ali, era uma coisa que chamava atenção, aquelas moças bonitas, né? E elas cuidando assim para abotoar bem o colete à prova de balas e tal, e conversando simpaticamente com os homens, que sempre ficam um pouco emocionados, eu creio, com mulheres bonitas, né? E aí elas começaram a fazer um terrorismo assim, que eu não sei definir agora a palavra. Vocês vão ficar aqui, e aí já vieram os homens policiais também, amanhã, quem é que vai estar vivo aqui amanhã, e coisas assim, foram criando um terrorzinho assim, que foi aumentando, e todo mundo se esqueceu que estava cuidando para que não entrasse ninguém no terminal onde os ônibus estavam estacionados. E de repente vieram carros, e entraram no terminal assim, e não foram contidos, e pessoas que estavam nesses carros, que eram motoristas de alguma forma, pegaram esses ônibus e tiraram todos do terminal e levaram para algum lugar.
desmobilizaram aquele lugar ali, não havia mais sentido de ficar ali, né? Então, o que vamos fazer? Agora não tem mais ônibus para cuidar, vamos fazer o quê? Vamos para o outro terminal. Então, eu acompanhei os motoristas e fomos para o terminal do Aterro. E lá, o terrorismo era um pouco mais assim gritante. Estava o comandante do 10º Batalhão Militar lá presente, inclusive, ali quem estava fazendo uma solicitação de justiça, um apelo à sua dignidade, eram os motoristas, que eram os trabalhadores da cidade, que movimentavam a cidade, que movimentavam os trabalhadores da cidade, que eram pessoas, ninguém era infiltrado, ninguém nada, eram pessoas honestas, né, as pessoas que movimentavam a cidade. E eu lembro muito bem como eu fiquei em volta desse comandante do 10º Batalhão da época, que eu não sei quem é, que portando na mão o gás de pimenta, esperando que alguém fizesse a menor coisa para botar gás de pimenta nos olhos. Aquilo foi horrível, né? E aí, mas eu sei que o movimento persistiu, né? E chegou o final de semana. No domingo já era o 5º dia, eu creio. E o final de semana nenhum ônibus trabalhou, então os motoristas puderam fazer uma confraternização, coisa que eles não faziam há muito tempo, inclusive com as suas famílias. Eles nunca conviviam com as suas famílias, né? Foi feito ali na Fortaleza, no galpão da igreja, um almoço. E os motoristas e as suas famílias, e eles entre eles, porque são amigos, né, de trabalho e tudo mais. E passaram um domingo muito bom, que eu acho que isso criou uma nova coragem, porque tinha ainda muita gente que tinha muito medo, né, do que acontecia. Tinha muita gente que tinha medo de perder o emprego, essas coisas normais que acontecem nas greves quando a gente não está ainda bem preparado. E esse dia ali de lazer, todos juntos, com os amigos inclusive, foi uma coisa muito especial. E os motoristas, no final do dia, foram todos para a Assembleia, que ia haver a negociação que iria haver, que foi na rua 7 de Setembro. A negociação ia se passar no Hotel Rex, e os motoristas foram para a frente do Hotel Rex. Eu estava junto também. Eram muitas centenas de motoristas, e já com suas famílias ali junto. O movimento deixava de ser uma coisa assim só da categoria e as pessoas que a categoria abrangia, né? As crianças estavam, as mulheres estavam. E a negociação, os patrões chegaram houve assim um grande aparato policial, como se fossem assaltantes que estivessem por ali, terroristas, alguma coisa assim, né? Quando eram os trabalhadores da cidade que estavam ali. E aí os patrões chegaram com esse aparato policial todo, entraram para a negociação e disseram que não temos nada a oferecer.